Israel, Baal recebia glória. E Elias, cheio do Espírito de Deus, o profeta de Deus, ficou revoltado no espírito dele e disse assim: pois durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra da minha boca, não chove sobre Israel. E até o rei saiu procurando água, porque não tinha água em lugar nenhum. E Elias vai para o ribeiro de Querite, um ribeiro aqui perto, onde ele vai e fica ali se alimentando. Depois ele é alimentado por uma viúva. Depois disso Deus vem sobre ele e diz assim: vai ter com Acabe, porque eu mandarei chuva sobre a terra. Ele vai ter com Acabe e Elias marca aqui neste lugar um confronto entre ele e os profetas de Baal e de Azera. 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que são deuses, entidades, vêm aqui para um confronto com Elias. E esse relato, eu não vou ler muita coisa, está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a experiência do que acontece aqui no Carmelo. Elias marca e Elias faz uma coisa interessante. Elias chega para os profetas de Baal e diz: olha, vocês podem, primeiro vocês vão fazer o seguinte: vocês podem, levantem o altar e invoquem o Deus de vocês. O confronto é o seguinte: o Deus que responder com fogo, este é Deus. Eles levantaram o altar, colocaram o sacrifício e começaram a invocar o Deus deles. E Elias começa até a zombar do Deus, que assim: chamem mais alto. Quem sabe ele é muito ocupado, ou ele foi passear e não está ouvindo. Quando chega a hora do sacrifício da tarde, Elias diz assim: agora chega, agora chega. E Elias se volta para o povo de Israel. E algumas coisas, nós muitas vezes falamos, né? O Deus que responde com fogo, o Deus de poder, o profeta Elias que faz o sobrenatural. Mas o que vai fazer com que o sobrenatural aconteça através da vida de Elias nesse lugar? Depois desta experiência, depois dos profetas de Baal e Azera se mutilarem, se cortarem, invocando o seu Deus, a Bíblia diz assim, no versículo 30 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, que então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A primeira coisa que esse lugar nos invoca não é o poder do fogo que cai do céu, mas é a pergunta de Elias: chegai-vos a mim. Antes disso, Elias tinha dito: o Deus em cuja presença eu estou me enviou aqui. Quando Elias chama Israel para se achegar a ele, o que Elias está chamando Israel? Para se achegar à presença de Deus. A primeira pergunta que eu devo fazer neste lugar, e eu queria que cada um fizesse essa pergunta: a que distância eu estou da presença de Deus? Israel estava distante da presença de Deus, influenciado pelos deuses daquela nação, influenciado por Jezabel, influenciado por tantas coisas. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você: é tão fácil se afastar do lugar da presença de Deus. Não é uma coisa intelectual. Às vezes na nossa mente nós achamos que estamos tão presentes, mas quando Deus se volta para nós, nós descobrimos que estamos tão distantes. Não é de uma religião, não é de um ritual, não é de uma obrigação religiosa. Eu posso estar em cima de um púlpito pregando e longe da presença de Deus. Eu posso estar ensinando para as pessoas e longe da presença de Deus. A primeira coisa que Elias vai dizer para esse povo é o seguinte: chegai-vos a mim. Eu quero ver o poder de Deus na minha vida, eu tenho que me achegar à presença do Senhor. Eu tenho que ir à presença do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e Elias restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Como está o altar de Deus na minha vida? Como é que está o altar de Deus na minha vida? O altar da palavra. Como é que está a minha vida de leitura da palavra? O altar da oração. O altar da comunhão com Deus. Como é que se encontram as pedras deste altar? Como é que está meu relacionamento pessoal com Deus? Como é que está a minha comunhão pessoal com Deus? Como é que está a minha vida devocional com Deus? Será que é apenas uma obrigação religiosa? Será que a minha vida com Deus se resume apenas a um culto semanal? Ou seja lá o nome que você dê ao seu momento religioso, a uma missa, a um culto? Até onde vai minha comunhão com Deus? Até onde vai meu compromisso com Deus, com a sua palavra? Essa é a pergunta que o Carmelo faz ecoar no meu coração, faz ecoar no coração de cada um aqui. Como é que está a minha vida com o Senhor? A Bíblia diz que Elias restaura o altar, ele junta as pedras,
coloca pedra sobre pedra, e ele coloca lenha neste altar, ele coloca um animal sobre este altar, e ele cava um ribeiro em volta daquele altar. E eu acho interessante porque ele diz assim, no versículo 32 ele diz assim: com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Por que Elias fez isso? Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. E Elias, qual era a coisa que o povo mais queria naquele momento? Chuva. Chuva. Chuva vai trazer o quê? Água. Não é verdade? Água. Diga isso, diga água. Então o que o povo mais queria naquela hora era água. E o que Elias está dizendo? Traga a água que vocês têm. Vocês querem água? Traga a água que vocês estão guardando, que se tornou a segurança de vocês, e coloquem no altar. O povo levou um pouquinho, mas ele disse que Elias percebeu que o povo ainda tinha água lá guardada. É como quem pensa assim: eu vou botar um tiquinho lá, né? Mas vai que esse negócio não vai dar certo. Pelo menos eu garanto um pouquinho aqui. E Elias me assim: traga mais. O povo botou, mas ainda ficou com um pouquinho. Elias me assim: traga tudo. O que é que isso vai dizer para mim? Eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Eu terei de Deus na dimensão que Deus tiver de mim. Deus virá na minha vida na dimensão em que eu me entregar a Ele. Qual é o segredo do milagre de Deus na minha vida? Consciência e segurança na fidelidade do Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu jamais vou experimentar a grandeza de Deus na minha vida enquanto eu tiver outras coisas para me segurar. Enquanto eu tiver um monte de coisa para me segurar, Deus não vai fazer aquilo que Ele deseja fazer na minha vida. Eu preciso ter unicamente Deus na minha vida. Aí sim, Deus vai poder fazer o que Ele quer fazer na vida desta pessoa. E a Bíblia diz que Elias faz uma oração e vem fogo do céu. O fogo come a lenha, come o sacrifício, come as pedras, e é a primeira vez que nós vamos ver o fogo vencendo a água. A Bíblia diz que o fogo também bebe a água. E Elias faz algo. Elias manda, quando os profetas de Baal e de Azera veem isso acontecer, cada um começa a fugir. E Elias manda segurar. E ele mata estes 800 profetas aqui neste lugar. Ele mata cada um deles. Destrói totalmente. E libera uma palavra de que eles podem aparelhar os carros e sair correndo. Acabe, sai correndo, e todo mundo, e ele diz assim: por quê? Porque virá chuva outra vez sobre Israel. A autoridade que está sobre os lombos de Elias para fechar os céus para que não venha água, e para abrir o céu para que a chuva desça. Esse é o cenário de todo este milagre. Este é o cenário onde este sobrenatural de Deus acontece na história de Israel. Então este é um lugar de abrir os céus sobre as nossas vidas. Amém? Este é o lugar em que Deus quer abrir os reservatórios do céu. Este é o lugar em que Deus quer que as nossas resistências caiam. Este é o lugar de eu chegar aqui e dizer assim: Deus, eu estou aqui para derramar a água da minha segurança no teu altar. Talvez você tenha chegado até aqui, até o Carmelo, trazendo tanta coisa que você pode se segurar. Deus está hoje aqui, nos reuniu aqui para dizer assim: coloque isso no altar, confia em mim. Às vezes nós chegamos diante de Deus confiando no nosso intelecto, confiando no dinheiro, confiando, eu não sei. Tem tanta coisa que a gente tenta se segurar nessa vida, não é? Mas chega uma hora que Deus diz assim: confia em mim. E não dá para confiar em Deus e em Baal. E Elias disse para o povo uma coisa interessante: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão querer segurar as duas coisas, Deus e Baal? Até quando vocês vão querer confiar no poder de Deus e na água que vocês guardam? Até quando você vai querer confiar em Deus e no dinheiro? Ou é Deus ou não é Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Você pode ter todas as coisas, mas a sua confiança não pode estar em absolutamente nada dessas coisas. A nossa segurança está no nome do Senhor, amém, que fez os céus e a terra. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Tem uma música muito interessante aqui, que eu estou tentando achar o número dela. Cadê? Tu achou? Achou, Dília? Dias de Elias? Tá no... Vê o letreiro. Vê o índice. 29? Filha, obrigado. Isso. Obrigado. Na página 170.
Olha que coisa mais tremenda. Número 29. Começa da segunda parte. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. Mas nós somos os lavradores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande a mão direita para o céu. Há uma voz que se ouviu um dia nesse mundo dizendo isso: não há Deus como Jeová. Abra os seus lábios e declare isso: não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Ele é o único Deus. Exalte o nome do Senhor. Levante a sua voz agora em exaltando o nome santo do Senhor. Tu és o Deus único. Tu
Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus de Elias, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus das alianças, Tu és o Deus das promessas. Nós te exaltamos neste Carmelo, nós te exaltamos em cima deste monte que viu descer fogo do céu um dia para confirmar de que não há outro Deus além de Ti. Nesta tarde, Senhor, a nossa voz se faz ouvir também no Carmelo, declarando que Tu és o único Deus verdadeiro, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos guarda, que nos protege. Nós declaramos nesta tarde que Baal não é Deus, nós declaramos nesta tarde que a nossa confiança está posta em Ti, Senhor. Nós derramamos a água no Teu altar, nós derramamos nossas seguranças no Teu altar e declaramos, Senhor, nossa segurança está em Ti. Nossa segurança está em Ti. Deixa a sua voz ser ouvida. Verbalize a sua oração de confiança ao Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Diga a Ele. Eu não sei o que você precisa dele, mas nesta tarde o Senhor marcou este encontro comigo e com você para ouvir dos nossos lábios. A minha confiança está em Ti. A minha segurança está em Ti. A minha segurança está no Teu nome. Eu confio no Teu poder, eu confio na Tua fidelidade, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus poderoso, Deus que tudo realiza, Deus bendito, Deus de Elias, Deus que responde com fogo, Deus que responde com demonstração de poder, Deus de toda glória, exaltado sobre os céus e a terra. Não há Deus como Tu, Senhor, não há outra rocha, não há outra rocha. Seja exaltado neste lugar, meu Senhor. Acende a chama no coração de cada um neste lugar.